A história começa mostrando um grupo de heróis lutando contra um grande dragão da floresta, e com seu terrível bafo de fogo, ele está destruindo completamente o campo de batalha. Os aventureiros estão desesperados tentando fugir, e ao mesmo tempo nosso garoto chamado Alwyn, que é só um simples fazendeiro pé rapado, está olhando para suas plantações e hortinha de berinjelas, e estando grato porque conseguiu terminar de colher todas elas, e é explicado pra gente que o deus do mundo maximizou todas as suas habilidades em agricultura. E do nada seu amigo chamado Teste fala que tá morrendo de inveja, já que até mesmo sua habilidade de pesca está no nível 10, sendo que é ele quem deveria ser o pescador melhor. E assim que ele disse isso, é falado novamente que o deus do mundo ofereceu a ele a habilidade de evoluir todas as suas habilidades agrícolas. E depois de aprimorar todas as suas novas estatísticas, ele foi abençoado com o talento de amante da natureza, e seu nível de ataque chegou a bem mais do que 50 mil. No entanto, o garoto Wayne está lembrando que precisa levar as suas colheitas para a capital, para assim vendê-las. E enquanto ele está viajando tranquilão, ele simplesmente deu de cara com o dragão, lançando seu bafo de fogo nos aventureiros. Mas eles estavam muito fracos para continuar lutando, e o nosso garoto tá pensando em como pode ajudá-los. Então de repente ele joga uma cenoura para distrair o dragão por um segundo, mas essa cenoura foi com tanta força que furou o dragão e explodiu o bicho. Os aventureiros estão se perguntando o que diabos acabou de acontecer, e até mesmo o nosso garoto ficou chocado com seus próprios poderes, mas ele decidiu cair fora e continuar seu caminho. E assim que ele chegou na capital real, ele viu uma garota linda sendo sequestrada, e quando o bandido tentou escapar, o garoto Wayne pulou na sua direção e salvou a garota colocando ela em seus braços. No entanto, o bandido avançou contra ele, mas nosso garoto se esquivou de seu ataque de faca antes de chocá-lo no chão, deixando a linda donzela impressionada. Enquanto os soldados estão prendendo o bandido safado, Wayne percebeu que havia ganhado a habilidade de prever movimentos, e a garota agradeceu por salvar a sua vida. No entanto, Wayne começou a sair porque ele está muito atrasado para levar os legumes para a feira, e antes que ela pudesse perguntar o seu nome, ele disse que não era ninguém importante, e apenas um Zé Ruela qualquer. E depois de vender todas as suas frutas e legumes, os soldados impediram ele de sair da cidade, e a garota de antes que ele salvou apareceu se apresentando como Félix, que é simplesmente a princesa da capital real. Ele se perguntou como é que é possível que a primeira garota que ele salvou na vida é logo uma princesa, mas ela disse pra ele não se preocupar com esse tipo de coisa, e ordenou que ele falasse seu nome. Ele se apresentou como Alwyn, e está muito nervoso por estar diante da realeza. Ela então perguntou se ele queria ser um guarda real e sempre arriscar sua vida para salvá-la, e ele respondeu bem assim: mas nem ferrando, garota, tá maluca? É claro que ele não teve coragem de dizer isso, ele só estava pensando em falar. Ele não seria louco de falar com essa brutalidade toda com uma princesa, ou ele teria sua cabeça separada de seu corpo, e então educadamente ele se recusa, dizendo a ela que só sabe plantar tomates e outras coisinhas bobas, mas ela se perguntou se ele vai mesmo recusar o altíssimo pagamento. Então o garoto disse a ela que só está querendo ser um fazendeiro pelo resto da vida, e depois de escutar essas palavras, a princesa Félix se ofereceu para dar a ele o gigante campo real, que era um terreno que tinha mais de 33 mil metros quadrados, e quando ele perguntou por que ela iria tão longe por ele, ela disse que ele derrotou um cara que tinha um nível médio acima de 500, mas o nosso rapaz não tem ideia do que é isso, então ele explica a ele que pessoas comuns têm um nível de status no valor de 50, enquanto um soldado capitão tem mais ou menos 600, e o grande herói lendário tem um status de 1000 pontos. Ela se perguntou qual era o nível de ataque dele, mas ele sabia muito bem que com certeza não poderia mostrar a ela que são quase 70 mil. Naquele momento, os aventureiros voltaram dizendo que o dragão da floresta foi explodido por uma simples cenoura, e foi lançada por um cara que estava conduzindo uma carrocinha. E quando a princesa Félix sentiu que estava entendendo o que tá rolando, nosso protagonista já tinha metido o pé. A carroça do garoto Wayne já estava a dezenas de metros de distância, mas ela jurou que não iria desistir de encontrá-lo. Enquanto ele controlava seu cavalinho para levá-lo de volta para casa, ele estava feliz por finalmente se livrar do perigo de ser um guarda real. Se ele aceitasse, com certeza iria estar ferrado. Ele nem ia mais conseguir dormir porque geral ia ficar tentando matar ele. E ao mesmo tempo, no castelo do rei, o capitão dos cavaleiros chamado Cécio disse ao rei que a zona do inferno estava se abrindo, e que o ataque do dragão junto com o sequestro da princesa eram apenas jogadas para distraí-los. E depois que o herói lendário acabou morrendo na luta contra o Lorde Demônio, ele disse aos seus companheiros para protegerem o rei. E de volta à casa do nosso garoto, Wayne tentou abrir a porta, mas ele quebrou a maçaneta porque colocou muita força, e depois de 3 segundos tentando relaxar, seu amigo começou a bater na porta, pedindo para ele abrir, avisando que tem um gigantesco exército de monstros vindo na direção da casa deles. Wayne, no começo, não percebeu o verdadeiro perigo da situação, mas se lembrou de que amanhã é dia de colheita, e preocupado que esses monstros malditos estraguem a sua horta, ele correu direto em direção ao campo, e quando ele chegou nas suas plantas, ele viu um gigantesco exército de demônios indo em direção à capital real, e eles estão ignorando completamente as plantações dele, e o garoto ficou feliz que o alvo das criaturas não é as coisas dele, e sim a capital real, e também o castelo. Ele falou que isso não é problema dele, e que os soldados podem muito bem se virar sozinhos, mas aí quando ele percebeu que a destruição da capital real iria significar um prejuízo do caramba pra ele também, já que não teria mais como ele vender suas alfaces e tomates, ele sabia que tinha que fazer alguma coisa e ajudar. É mostrado que o rei e a princesa estavam fora do castelo em seus cavalos, eles chegaram em um beco sem saída, mas então o soldado Cécio revelou que esse daqui
aqui vai ser o destino final deles. E assim que ele falou essas palavras, ele lançou um chicote mágico em direção ao rei, derrubando ele, e os soldados prepararam suas espadas. Mas o Cavaleiro Cecil lançou sua magia para destruí-los na mesma hora. Asas gigantes e sombrias nasceram nas suas costas. Essa era a chance perfeita que ele estava esperando há muito tempo, e revelou a sua verdadeira identidade como sendo o novo Rei Demônio. Quando o soldado tentou atacá-lo, ele foi empalado com sua energia mágica antes de morrer. O seu objetivo final era se tornar o novo rei desse país para controlar todos os habitantes, mas ele precisava que esses dois desaparecessem antes que pudesse alcançar seu objetivo. Ele invocou uma esfera de energia negra e lançou em direção ao rei e sua filha. O rei lançou sua barreira de defesa suprema, mas o feitiço sombrio começou a quebrar os escudos. Então a princesa Félix começou a utilizar todos os seus poderes mágicos para reforçar seu escudo. No entanto, o demônio liberou sua habilidade suprema, parecida com um dragão sombrio, que estava voando para perfurar todos os escudos. A resistência do rei estava começando a diminuir, e o Lorde Demônio conseguiu quebrar todos os escudos, enquanto ativava sua habilidade de escuridão. Nosso garoto finalmente apareceu saltando do céu e atingiu o chão com sua enxada, liberando sua habilidade de arar o solo. O rapaz começou a rasgar o chão para bloquear os ataques inimigos, e quando Wayne olhou para trás, ele percebeu que agora sim vai ser impossível esconder seus poderes. O demônio perguntou quem ele era, então o garoto gritou dizendo que ele era apenas um fazendeiro, e começou a explicar como ele estava apenas tentando consertar o solo porque todos os nutrientes haviam se desgastado. No entanto, o demônio apareceu atrás dele, mas o garoto impediu segurando sua lâmina com as próprias mãos e jogou ele contra a parede. O inimigo percebeu que o nosso protagonista é simplesmente a pessoa que está atrapalhando todos os seus planos, então ele transformou suas asas em lanças e sugaram as almas de todos os seus monstros escravos, transformando ele em um demônio gigante. A princesa Félix, após ver a sua forma final, percebeu que ele estava no nível 78 e pensa que o garoto pode acabar sendo morto se continuar lutando contra ele. Mas antes que ela conseguisse avisar sobre o perigo, o demônio liberou sua energia mortal e correu para acertar um ataque em Wayne, mas com apenas um soquinho no peito, ele o derrotou com um único golpe, fazendo todos os demônios e monstros fugirem. No dia seguinte, o rei parabenizou o rapaz por salvar o país inteiro, mas o garoto já sabia como isso iria acabar. Então, antes que ele pudesse fugir e não chamar mais tanta atenção, o rei perguntou se ele gostaria de servir ao país. O garoto tentou recusar de novo, falando que ele era apenas um fazendeiro fracassado e muito burro, mas o rei conta que vai dar qualquer coisa se ele aceitar. E a princesa Félix, já sabendo que o garoto gosta muito de plantas, disse a ele que para recompensá-lo por salvar todo mundo, ela vai dar a ele 33 mil metros de terra, com a condição de que ele se registrasse em uma guilda. Então o garoto aceitou defender a cidade e apertou a mão dela, fechando o acordo. Mas ele tinha acabado de cair na maior cilada de todos os tempos, e foi tapeado, porque quando ele chegou no lindo terreno para plantações que a princesa falou, descobriu que é simplesmente um campo vazio, mais inútil do que um deserto. No dia seguinte, na guilda dos aventureiros, o mestre da guilda saiu para levar o rapaz até a recepcionista, mas quando ele tentou se apresentar, seu estômago roncou tão alto que parecia até um rugido de leão. Então a garota levou o rapaz para uma mesa e fez ele comer uma torta deliciosa antes da sua primeira missão de classificação G. Ele precisa juntar 10 plantas especiais, mas ela disse a ele para se preparar caso alguns monstros apareçam. Mas para interromper a conversa, os aventureiros aparecem e percebem que esse cara aqui foi quem derrotou o dragão de classificação S, impressionando todo mundo que tá na guilda. O homem careca chamado Jake se apresentou junto com seu grupo, e a garota perguntou se ele está ansioso para sua primeira aventura e muitas outras missões. E antes de sair, eles disseram ao garoto que em breve, se ele quiser, pode entrar no grupo deles. O garoto Wayne percebeu que aos poucos estava sendo lentamente arrastado para longe de suas plantas e indo em direção à morte. E mesmo que os outros aventureiros estejam apoiando ele, o garoto ainda não tem experiência em aventura e não podia pagar nada. Então a recepcionista deu para ele a sua capa defensiva, e depois de colocar ela no garoto, Wayne ficou bonitão e ela ficou apaixonada, mas ela disse que só estava sentindo nostalgia olhando para ele. E para finalizar, ela se apresentou como Ellen, e depois disso, o garoto deixa a guilda. E algumas horas depois, nosso rapaz já havia coletado 9 ervas, mas viu uma escama misteriosa no chão e perguntou ao aventureiro chamado Jake se ele sabia a que monstro ela pertencia. Mas embora fosse um monstro não identificado, Jake tá pensando que pode ser o deus dragão negro. E assim que ele disse essas palavras, toda a floresta foi cercada por uma energia escura, e o dragão negro apareceu diante de seus olhos. O medo de ver o dragão acabou congelando eles em seu lugar, mas o dragão passou por eles como se eles nem existissem. E antes que pudesse desaparecer, o garoto Wayne tentou olhar para suas estatísticas, mas nem conseguiu acreditar, percebendo que estava muito acima de 100 mil. E durante a noite, a garota Ellen estava fugindo daquele dragão antes de morrer, mas acordou do pesadelo para ver que ainda estava na cama, com seu uniforme. Na manhã seguinte, o grupo de aventura do protagonista falou para o mestre da guilda que o dragão tinha poder suficiente para destruir um país inteiro, e pelo visto ele atende pelo nome de Ouroboros. E quando Ellen escutou esse nome, ela desabou na mesa, mas tentou se levantar porque estava querendo saber um pouco mais sobre essa criatura. O garoto Wayne tá mostrando para todo mundo uma das escamas que encontrou do dragão, e quando a garota colocou os olhos nela, todas as suas memórias começaram a reaparecer. Ela se lembrou do seu irmão gritando de dor, enquanto era atacado pelo dragão, acabando com a sua vida naquele momento. E após recuperar essas memórias, Ellen caiu inconsciente no chão, e desejando aprender um pouco mais sobre essa criatura, o garoto Wayne começou a ir para a terra natal de Ellen. Mas
então o carteiro deu pra ele uma carta falando que é de sua mãe, e do nada ele saiu correndo rápido pra caramba, mas aí ele voltou para se apresentar como Hicks. E o garoto Wayne tá percebendo que esse cara é meio doidão, com certeza ele é biruta das ideias, e quando eles chegam na vila, eles viram que tudo estava em ruínas, mas o garoto escutou uma voz falar em sua cabeça, dizendo para vir em direção ao barulho. Enquanto ele continuava caminhando, ele chegou em um cemitério, e o fantasma de um menino começou a falar com ele, e a princesa Fairy se perguntou se o Wayne finalmente havia se tornado maluco por estar falando sozinho. No entanto, ele tentou dizer a ela que tem um garotinho bem na sua frente, mas ela não tá conseguindo ver porcaria nenhuma. Então o fantasma se apresentou como rei, dizendo que estava esperando pelo dia em que alguém pudesse escutar a sua voz, e ao mesmo tempo, Ellen tá sentindo um desejo profundo em sua alma. O garotinho rei perguntou como é que o nosso protagonista conseguiu esse manto. Então o nosso garoto revelou que ganhou de presente de Ellen, e percebeu que essa pode ser a razão pela qual ele tá conseguindo falar com o garotinho. Então ele abraçou a princesa, deixando ela coladinha nele. No entanto, ela está muito tímida e envergonhada, porque nosso protagonista é muito lindão. Mas graças a isso, ela foi capaz de ver o garotinho fantasma flutuando sobre seu túmulo. Ela fica assustada, então Wayne tampou a boca dela. O fantasma revelou que a recepcionista Ellen é sua irmã, e que essa vila costumava ser o seu lar. Para proteger a sua mente, ele selou suas memórias, mas implorou que sua irmã fosse salva do perigo que estava chegando. É mostrado que há 15 anos atrás, o garotinho rei costumava praticar todos os dias para se tornar o próximo herói lendário, e prometeu a sua irmã que iria treinar sem parar, não importa quantos ferimentos ele sofresse. Mas depois de dizer essas palavras, uma aura escura e luminosa começou a envolver toda a vila, quando de repente uma explosão aconteceu à distância, e quando eles correram de volta, eles viram que toda a vila foi queimada junto com sua família. Lá em cima, eles viram as asas do dragão, mas mesmo enquanto tentavam se esconder, o dragão avistou uma família bem diante dele, e enquanto tentava comê-los vivos, o garotinho tentou proteger essa família, mas o dragão disse que odiava humanos que não têm medo, já que a esperança era um grande veneno contra ele. Então, diante de seus olhos, ele devorou a família, e destruiu cada pedaço de esperança que tinha no coração do garotinho antes de engolir suas almas. O garotinho rei tentou falar para sua irmã que eles deveriam fugir, mas mesmo depois de correr por muito tempo, o dragão encontrou eles e foram encurralados. Mesmo enquanto eles continuavam correndo, o dragão continuou destruindo a floresta ao redor deles, dizendo que não gostava de nada mais do que o desespero em seus rostos. Em seguida, Ellen tropeçou no chão e o dragão pousou bem diante dela, dizendo que iria aproveitar o banquete com a sua alma que estava cheia de desespero. Rei jogou uma adaga no olho do dragão e disse a sua irmã para começar a correr, mas o dragão curou sua ferida e decidiu devorar Rei primeiro. Enquanto se lançava em sua direção, Rei disse a sua irmã para fugir e o dragão continuava aproveitando o medo. E vendo como a garota continuava tomada pelo desespero, o dragão deu risada de seu sofrimento, mas decidiu deixar Ellen viva, porque daqui a 15 anos ele prometeu que voltaria para comê-la, depois que a sua alma estivesse muito bem temperada de desespero. No entanto, o garotinho rei disse que mesmo depois de morrer, ele nunca deixaria aquele monstro machucar a sua querida irmãzinha. Então o dragão prometeu permitir que a sua alma continuasse vivendo aqui na Terra, e esperasse pelo dia que a sua irmã encontrasse seu destino. E com isso ele desapareceu bem diante de seus olhos. Mesmo assim, o garotinho rei prometeu que não desistiria, mas sua alma deixou seu corpo e a sua irmã ficou chorando sozinha. Foi o que aconteceu há 15 anos, mas Rei disse a eles que Ouroboros sempre deixava um sobrevivente restando, porque assim eles iriam espalhar uma história aterrorizante entre todos, criando uma lenda assustadora de medo para reviver o dragão. A única forma de derrotar essa criatura é não cair nas suas armadilhas de medo. Então ele disse a eles para irem até sua irmã e passarem sua mensagem secreta. Alguns minutos depois, Wayne está correndo rapidão com a princesa em seus braços, e quando eles chegam ao castelo, ela disse que isso daqui não é jeito de tratar uma princesa. E depois, lá na casa de Ellen, é mostrado que ela não estava mais em seu quarto. Ellen caminhou pela floresta com uma faca na mão, e antes que ela percebesse, a energia escura do dragão engoliu a área ao seu redor. E quando ela viu Ouroboros novamente, ela se lembrou de que ela era a razão pela qual o seu irmão acabou morrendo naquele dia. Quando o desespero começou a transbordar de seu corpo, ela caiu de joelhos, e o dragão disse a ela que seu irmão não estava mais vivo porque ela era uma fracassada e inútil. Então agora todos nesse país estavam prestes a morrer por causa dela. Novamente tudo vai acontecer por culpa de Ellen, e o dragão perguntou o que ela faria sobre isso. Então ela se ofereceu para se sacrificar por seus amigos. Essa era exatamente a quantidade de desespero que o dragão estava desejando, mas ele prometeu que ainda assim iria matá-los e comer cada um de seus amigos, não ligando nem um pouco para seu sacrifício. Ela estava quase sendo dominada pela escuridão, mas o garoto Wayne pegou sua mão e disse a ela que estava aqui para salvá-la, mas o dragão jogou ele para longe, fazendo o rapaz cair nas árvores. A única coisa que salvou a sua vida foi o manto que ele estava vestindo, e o dragão perguntou se realmente ele é humano, por ter sobrevivido àquele golpe. Wayne disse a ele que ele não é humano, gritando que é apenas um fazendeiro. Enquanto ele socava a boca do dragão, fazendo ele cair nas árvores, ele disse à garota Ellen que ela não precisava mais se preocupar, e depois de dar uma olhada nos seus status, o garoto percebeu que essa luta vai ser muito mais difícil do que a anterior, e o dragão começou a correr em direção ao garoto, mas ele evitou ser acertado por pouco de seus ataques, antes de atacá-lo de volta. No entanto, o dragão chicoteou ele com sua cauda. Enquanto ele estava no chão, Ouroboros tentou atacá-lo, mas o garoto mal resistiu e pulou para trás. Uma esfera de fogo gigante surgiu da boca do dragão, em direção ao garoto, mas ele tentou se manter firme, e foi lançado a vários metros de distância. No entanto, ele disse que esse ataque foi muito fraco, e se
se ele realmente tá querendo matar alguém que trabalha na roça, ele vai ter que se esforçar muito mais. Depois disso, enquanto ele se esquivava de outra bola de fogo, a garota Ellen disse a ele que não queria que ninguém mais morresse por causa dela. Mas o Wayne agarrou seu braço e disse à garota que não era culpa dela que as pessoas se machucassem. Então, quando ela se culpou por envolvê-lo nisso tudo, o garoto disse que ela não deve se culpar tanto. Ele também revelou que conheceu o irmão dela hoje e revelou a mensagem do garoto, dizendo que não se arrependia nem um pouco de salvá-la, porque queria que ela continuasse vivendo feliz e espalhasse seu sorriso para todos ao seu redor. Nesse momento, era como se ela estivesse ouvindo as palavras do seu próprio irmão, e vendo seu sorriso, ela começou a chorar. Quando o dragão avançou na sua direção, Wayne disse a ela que nunca deve desistir, porque a esperança é a única coisa que pode afetar esse dragão. E depois de falar essas palavras, uma luz começou a brilhar no céu, e o garoto viu que o nível de poder do dragão estava diminuindo bastante. Mas mesmo depois que ele perdeu a maior parte do seu poder, o dragão ainda tentou destruir o garoto, enquanto avança para baixo. Mas o nosso rapaz acertou um golpe bem dado, fazendo a criatura cair no chão. E vendo quão baixas eram suas estatísticas, o garoto percebeu que após essa luta, ele estava muito mais forte. A senhorita Ellen perguntou se ele estava bem, mas quando ela se aproximou dele, ele sentiu uma lâmina acertando ele, e viu que a garota havia ferido seu estômago. Enquanto ela olhava para ele com seus olhos demoníacos, quando ela se afastou para deixá-lo sangrar, o garoto tentou beber a poção de recuperação, mas ela acabou escorregando de sua mão. Ellen começou a correr para detê-lo mais uma vez, e quando ele perguntou por que ela estava traindo ele, ela disse que iria livrá-lo desse sofrimento. Enquanto ela corria para mais perto, uma asa gigante de dragão bloqueou seu ataque, e o dragão sagrado benevolente que havia despertado disse ao garoto para olhar mais de perto, porque parece que Ellen estava sendo possuída por Ouroboros, e o dragão benevolente Mirage utilizou toda sua energia mágica para regenerar a ferida de Wayne. No entanto, o dragão benevolente acabou desabando após distribuir toda sua energia, dizendo a ele que a única forma de salvar sua amiga seria purificando o dragão dentro dela. Ouroboros está zombando dele, sabendo que não tem chance dele atacar uma linda garota. No entanto, o garoto Wayne, querendo acabar logo com isso, aplicou um golpe. Ele disse à garota para ser forte, implorando para que ela acabe com o controle mental de Ouroboros. Ela precisa ser determinada. Enquanto ele estava próximo de seu corpo, ela agradeceu por salvá-la, mas enquanto ele tentava ajudá-la a se levantar, Ouroboros ainda não havia desaparecido, e seu espírito surgiu de dentro do corpo de Ellen, mergulhando fundo na sua alma. E agora que o garoto estava sendo possuído, não havia chance de ninguém sobreviver. Mas quando o dragão estava dentro de sua mente, ele viu que a única coisa que ele queria fazer era apenas brincar com sua enxada, e apenas cavar e colocar suas sementes de alface na terra. Ouroboros ficou chocado que esse moleque é um grande idiota, e não tem nenhuma fraqueza para ele aproveitar, e seu corpo foi repelido para longe. E com a sua energia restante, o dragão benevolente Mirage se levantou e ativou sua magia de purificação sobre ele, destruindo Ouroboros naquele instante, e enviando um raio de luz em direção aos céus, antes de desaparecer. O dragão sagrado ficou agradecido ao nosso garoto, e a luz celestial se espalhou pela floresta enquanto o céu clareava. A princesa ficou impressionada com tudo isso, e então, alguns dias depois, o garoto finalmente acordou de seu coma, e a princesa Feliz ficou muito feliz porque agora sim ela vai poder cumprir sua promessa. Mas quando ele pergunta sobre o que diabos ela está falando, ela fica toda envergonhada, dizendo a ele que não é nada. A recepcionista Ellen disse a ele que ele realmente conseguiu derrotar Ouroboros, e quando ele se perguntou se ela estava bem depois de tudo isso, ela mostrou que ainda tem alguns efeitos colaterais. Então seu braço virou uma mão de dragão, e o garoto se perguntou se Ouroboros ainda estava lá, mas ela diz a ele que esse poder está agora dominado, e transformou seus braços e pernas em uma forma de dragão. E já que ele nunca viu esse tipo de coisa bizarra na vida, o garoto Wayne tá querendo saber como é que ela se sente. Ela disse a ele que embora essas mãos tenham sido usadas para destruir muitos aventureiros, ela queria usá-las para salvar vidas e viver feliz. Nesse momento, Ellen perguntou para a princesa que tipo de relacionamento ela tinha com Wayne. Então ela responde dizendo que eles são apenas amigos de infância, falando que não tem nada romântico acontecendo. Nessa hora então, o chefe da guilda apareceu com os outros para ter certeza de que todos estavam bem. Os aventureiros estão se perguntando quão poderoso você tem que ser para derrotar um dragão daqueles, e para comemorar a derrota de Ouroboros, eles estão querendo beber todas as bebidas mais caras e fazer o nosso querido chefe da guilda pagar por tudo. A princesa então conta que vai fazer o castelo pagar a eles uma grande recompensa, mas acontece que ninguém tá sabendo que ela é a princesa, então ela acabou de passar uma grande vergonha porque esqueceu desse pequeno detalhe. Algumas semanas depois, um amigo do protagonista estava ajudando ele a carregar as colheitas, quando do nada, um mensageiro chamado Hicks apareceu para entregar uma carta. O garoto Wayne deu uma lida e descobriu que o seu pai está querendo ver ele, e após entregar a mensagem, o cara sai correndo igual doido. O garoto, lendo a carta de seu pai, descobre que o velhote está querendo saber se ele conseguiu arrumar uma namoradinha na capital, e a sua mãe queria que ele fosse visitá-los, já que já faz um bom tempo. Então, quando o teste disse ele para ir ver seus pais, já que eles não se veem há um bom tempo, o garoto decidiu fazer isso assim que ele terminar sua missão
da guilda. E quando ele estava na capital, o garoto ficou chocado com a beleza desse tomate em sua mão. E quando ele deu uma mordida, achou que era a melhor coisa que ele já tinha provado na vida. E até perguntou ao comerciante como é que ele criou esses tomates. O garoto tá implorando ao vendedor, dizendo que queria aproveitar mais desse sabor incrível. E o comerciante pensou que esse cara é um pouco esquisito, mas o Wayne diz que ele é apenas um fazendeiro. E o comerciante disse que tem um tipo raro de fertilizante em uma cidade vizinha. Mas antes que ele pudesse terminar, o garoto desapareceu mais rápido do que aquele carteiro doidão. E lá na guilda, ele implorou para a garota Ellen, querendo permissão para ir para casa de seus pais, mas ela se perguntou se ele não gostou daqui, ou se não gostou dela. No entanto, ele diz que não tem nada a ver com isso não, e sem perder mais tempo, ele diz que só quer encontrar seus pais junto com um fertilizante raro que fica na mesma região. A garota Ellen ficou feliz por ele não estar insatisfeito com ela, então ela disse que vai cuidar de suas missões com suas novas habilidades poderosas e desejou boa sorte em sua jornada. E fora da guilda, ele viu a princesa Félix carregando um saco gigante, e ele disse que estava deixando a capital para fazer algo muito importante. No entanto, ela se perguntou se poderia se juntar a ele, mas com vergonha de dizer não, ele só correu mais rápido do que o Flash. E depois, enquanto estava na floresta, ele se perguntou por que essas garotas são tão esquisitas, mas do nada, um orc gigante apareceu, estendendo a mão para ele. Ele se perguntou se ele estava apenas tentando ser seu amigo, mas então percebeu que esse bichão aqui está muito interessado no nosso protagonista bonitinho. Enquanto o nosso garoto fugia desesperado, o orc pulou em cima dele. Enquanto sua vida passava diante de seus olhos, o orc foi fatiado, e ele viu uma garota de cabelo azul perguntando se ele estava bem. Wayne estava com uma expressão de trauma em seu rosto, e enquanto ele se recuperava mentalmente do que acabou de acontecer, eles se sentaram. A garota, chamada Huri, conta que vai para a mesma cidade que ele está indo, e queria se juntar ao garoto nessa jornada. Mas Wayne se perguntou se está tudo bem para ela dormir ao lado de um cara desconhecido no meio da floresta. Então ela disse que arrancaria os olhos dele se ele tentasse qualquer coisinha, mas mesmo assim, ela se sentia segura porque além de fofa, ela é forte, e ele disse que realmente ela é fofinha. E quando o sol começou a se pôr, eles sentiram uma presença sinistra ao redor deles quando ouviram o som de alguém correndo. E quando o inimigo estava pulando sobre eles, a garota Huri estava prestes a cortar seu rosto, mas Wayne viu que era o mensageiro Hicks, e disse a ela que era apenas um idiota esquisitão e não tem nada com que se preocupar, e dessa vez a carta que ele entrega é da sua mãe. E o mensageiro meteu o pé porque o trabalho já foi feito, e a garota Huri se perguntou se era importante, mas Wayne mostrou a ela que a sua mãe é obcecada por ele. E quando ele perguntou por que a família dela a deixava viajar sozinha, ela disse a ele que não era como se alguém se importasse com ela, e começou a ficar sombria. Ela tirou uma barraca inteira da bolsa e disse a ele que esse aqui é o item mágico que seus pais deixaram pra ela. E depois que ela terminou de cozinhar, o garoto Wayne pensou que essa daqui é a melhor comida que ele já comeu na vida, mas se perguntou por que ela estava indo para aquela cidade. Então ela disse a ele que havia demônios misteriosos caçando humanos naquela cidade, mas ninguém lá dentro se lembra de nada sobre isso. No entanto, ele se perguntou por que ela iria tão longe assim para arriscar sua vida. Então ela disse a ele que ela é na verdade a filha do herói. O garoto levou alguns segundos para processar o que ela acabou de dizer, e ele perguntou a ela se valia a pena arriscar sua vida. No entanto, ela ficou congelada. Assim que escutou essas palavras, ele tentou ficar acordando ela, e a garota disse a ele que essa daqui é a primeira vez que alguém se preocupava com ela. Quando ela se levantou para dormir, Wayne tirou seu cobertor para dormir no chão, mas ela disse a ele que poderia entrar na barraca e dormir com ela. Mas o nosso protagonista é um cavalheiro e muito gentil, então ela desejou a ele boa sorte, lidando com todos os orcs durante a noite. E antes que ele fosse perseguido por aqueles monstros esquisitos de novo, ele correu para a barraca, e o garoto perguntou por que ela tinha 2 conjuntos para dormir. A garota Huri contou que sempre desejou que alguém conversasse com ela nas noites de aventura quando ela apagasse as luzes. Wayne tentou realizar esse desejo, mas percebeu que ela já tinha caído no sono. No entanto, nosso garoto descobriu uma coisa: ela ronca pra caramba e não para de se mexer enquanto dorme. Ela jogou a perna na cara dele, e o garoto passou a noite toda levando porrada, e até pensou que talvez teria sido melhor ficar lá fora com os malditos orcs. E quando finalmente chega de manhã, o garoto dá graças a Deus que ele ainda tá vivo. Eles finalmente chegaram na cidade, mas ela se perguntou por que ele está todo machucado. Então ele jogou esse monte de curativos fora. Em seguida, quando eles começaram a caminhar para dentro da cidade, ela disse ao rapaz que agora eles iriam se separar, agora que finalmente chegaram. Mas antes que ele pudesse ir embora, ela disse a ele que estava muito feliz por finalmente dormir com alguém. Ela perguntou se ele poderia se tornar seu companheiro novamente. Ele começou a desenhar no mapa a localização do hotel onde ela ficaria à noite, mas educadamente nosso garoto se recusa, não querendo ficar todo quebrado novamente. Wayne perguntou se ela percebeu que tá parecendo mais que eles estão falando de dormir em outro sentido, mas aí sem escutar nada, ela decidiu apenas voltar para casa. E depois de algumas horas perguntando a todos os cidadãos, a garota Huri percebeu que nenhum deles sabia nada sobre os demônios. No entanto, ela sabia que não podia desistir, especialmente quando se lembrava como todos sempre chamavam ela de inútil. Naquele momento, ela escutou um grito à distância, e quando Huri chegou em um beco, ela viu uma garota que estava chorando por sua irmã que foi sequestrada. E um cara misterioso tá observando tudo à distância. E ao mesmo tempo, o nosso garoto Wayne finalmente chegou na sua casa. Mas antes que ele pudesse bater na porta, a sua mãe arrombou a porta e lançou ele pela cidade, antes de trazê-lo de volta para abraçá-lo. O pobre rapaz percebeu que a sua alma estava sendo sugada de seu corpo, e mesmo quando ele pensasse que ela
era a melhor mãe do mundo, ela estava completamente obcecada por ele e continuava amassando seus ossos com um abraço. O pai do garoto apareceu e deu um socão nele, pensando que sua esposa estava traindo ele contra o cara. Porém, a mãe de Wayne ficou furiosa, porque seu marido machucou seu bebezinho. Enquanto ele estava sendo arrastado para a morte, ele se desculpou por ter batido em Wayne. Em seguida, durante o jantar, ela continuou tentando alimentá-lo com a sua deliciosa comida de mãe e até tentou dar comidinha em sua boca. Mas o coitado do pai do garoto estava comendo frango que estava parecendo até um urubu. E sem frescura nenhuma, o cara mandou essa porcaria toda pra dentro. Nosso garoto então percebeu que essa comida é muito melhor do que a garota Huri fez. Mas aí sua mãe perguntou quem era essa pessoa. Ela queria saber se ela era sua namorada e se ele amava essa garota patética mais do que a sua querida mãe. Mas seu pai ficou feliz em saber que seu filho estava finalmente virando homem e implorou que ele tivesse muitos filhos. Essas palavras fizeram a mãe dele quebrar a coluna do velho, dizendo que era muito cedo para Wayne ter alguma outra mulher em sua vida além dela. No entanto, o garoto Wayne tentou dizer que ela era apenas sua companheira de aventura, mas a mãe do rapaz disse que estava tudo bem, contanto que ele não tivesse nenhum bebê. O garoto Wayne se perguntou por que sempre parece que ele está cercado de gente maluca, e durante a noite, Wayne estava feliz por ter fugido de casa há vários anos atrás, mas revelou que estava de volta porque estava querendo encontrar um novo tipo de fertilizante. Porém, quando perguntou ao seu pai onde isso ficaria no mapa, seu pai perguntou o que é essa marca misteriosa, e o garoto disse que é o hotel onde ele vai se encontrar com a sua companheira de viagem, mas seu pai disse ele para ficar quieto, antes que a sua mãe escute isso. Essa história de dormir com uma companheira de viagem tá muito estranha, e o garoto realmente percebeu que não havia mais esperanças para acabar com esse mal entendido, mas o pai disse a ele que nunca teve um hotel naquela área, então ele deveria apenas esperar até amanhã e dormir aqui. E quando Wayne foi dormir, seu pai falou que essa cama é dele e mandou o moleque cair fora. Mas então o garoto disse que antes, quando ele foi dormir no antigo quarto dele, sua mãe estava esperando ele lá dentro para tratá-lo como se fosse um bebezinho, e o rapaz está dispensando ficar mais tempo perto daquela mulher obcecada. E finalmente pela manhã ele conseguiu todo o fertilizante que precisava, mas antes que ele pudesse chegar no hotel da garota Huri, ele ouviu um homem gritando por socorro. E quando Wayne chegou no local, o homem conta que havia um demônio lutando contra uma garota de cabelo azul na floresta. E quando Wayne começou a correr, o homem sorriu antes de estalar os dedos, fazendo todas as ilusões desaparecerem. E quando ele entrou na floresta, ele escutou uma mulher gritando, enquanto um tentáculo gigante estava prestes a comê-la. Mas Wayne socou ele para longe. No entanto, parecia que ele estava mais socando o ar. E quando a mulher abraçou ele, ela disse que realmente gostava de pessoas fortes, antes de virar um tentáculo e tentar devorá-lo. E naquele momento, a garota Huri apareceu, aplicando um golpe de corte, falando que esses tentáculos estavam aparecendo durante as noites. E depois de falar isso, um homem apareceu das sombras, se apresentando como Loki da Eva, e chamou a garota Huri de resultado fracassado de um herói, por não perceber que ela estava sendo enganada esse tempo todo. Ele estava traindo ela com histórias falsas de demônios para eliminá-la. Mas quando Huri avançou em sua direção, ele desapareceu para atacá-la pelas costas e cortou ela. Quando o garoto tentou curá-la, ela disse a ele para ter cuidado, porque ela não podia fazer mais nada. Mas ele disse a ela para não se preocupar, porque afinal de contas, ele é um grande fazendeiro. E enquanto ele tentava derrubá-lo, Loki agarrou ele e o jogou contra a árvore. Mas ele virou o corpo e saltou de volta para ele. No entanto, Loki continuou evitando seus ataques até que ele conseguiu derrubá-lo e explodiu o chão abaixo dele, criando uma cratera gigante no lugar onde ele estava. Wayne lutou para se levantar e pulou do chão sem sequer um arranhão, socando a cara de Loki, que disse a ele para não ficar esperançoso apenas porque conseguiu acertar um ataque, derrubando o garoto e fazendo ele cair a vários metros de distância. Testemunhando seu poder, Loki disse a ele que Ouroboros e o novo rei demônio não eram nada além de peões para ele, então ele prometeu acabar com as coisas aqui e agora, antes que ele atrapalhasse ainda mais os seus planos. Ele conta que eles vão morrer de qualquer jeito, e até conta que vai matar a recepcionista Ellen logo em seguida. Ele também conta que a garota Huri foi possuída pelo poder do bom Deus, mas ela é completamente inútil para liberar qualquer parte desse poder contra ele. E assim que ele terminou de falar, ele lançou seus tentáculos no chão novamente, e depois de pular para evitá-los, Wayne correu para carregar Huri para fora do caminho, e depois de deixá-la no chão, ele saltou em direção a um dos tentáculos, mas foi encurralado. Então a garota cortou eles, dizendo que ela conseguiria tempo para ele fugir. No entanto, Wayne se recusou e derrubou um deles antes que pudesse morder Huri, eliminando os tentáculos enquanto se desintegravam, e disse a Huri que ele se tornaria o fazendeiro supremo. Então ele não queria abandoná-la. Quando o tentáculo surgiu do chão novamente, Wayne o derrotou com um único soco, mas Loki liberou sua energia mágica em orbes escuros e enviou em direção aos dois, explodindo todo o campo de batalha. E agora sem energia restante após aquele último ataque, Wayne tentou ficar de pé, mas os tentáculos surgiram do chão e derrubaram Huri, antes de se lançarem para baixo, empurrando ele. Enquanto ele caía no chão, Loki disse que ele nunca seria capaz de se separar de sua magia pegajosa. Ele disse à garota Huri que ela não era mais necessária. Enquanto ela o encarava, quando Wayne foi engolido pelos tentáculos, ela percebeu que sempre foi inútil, mas lembrou dos seus pais falando que não queriam abandoná-la, não importa o caminho que ela seguisse. Foi então que ela prometeu se tornar a heroína e se desculpou por decepcioná-los. Quando Loki lançou sua esfera de energia em sua direção, ele viu que suas criaturas com tentáculos haviam secado completamente. O garoto Wayne revelou que jogou uma pitada de fertilizante que ele estava carregando com ele. Isso acabou sugando toda a água do corpo dos tentáculos. No entanto, Loki pensou que ele ainda estava muito ferido para ser capaz de fazer qualquer coisa, e quando Wayne correu para socá-lo, ele desviou do golpe, mas o garoto prometeu
prometeu que nunca desistiria de salvar seus amigos. Ao escutar sua determinação, ela se lembrou de como todos chamavam ela de inútil, e foi o motivo dela ter desistido. Mas vendo como nosso garoto ainda era capaz de lutar, ela sabia que mesmo que fosse fraca, uma heroína é uma pessoa que arrisca sua vida para salvar as dos outros. Quando Wayne estava quase desmaiando, a garota Ruri esfaqueou Locke pelas costas e pediu desculpas ao Wayne por não ter sido capaz de ajudá-lo porque era fraca. No entanto, ela prometeu que nunca mais vai desistir e libertou toda a sua energia de bom Deus e disse a ele para se preparar para morrer. Ele liberou sua magia santa, ativando sua habilidade Devorador Sagrado, antes de cortar Locke. Enquanto ela pulava em sua direção, ela tentou cortá-lo ao meio. Mas Locke conta que algum dia o seu mal vai ter sucesso, não importa quantas vezes ele seja derrotado. E quando seu corpo desapareceu, Wayne pensou que realmente ela é uma heroína, mas desmaiou de cansaço. E algumas horas depois ele está deitado no colinho dela, com ela dizendo a ele para descansar o máximo e o tempo que quiser. E é com isso, rapaziada, que chegamos no final da parte 2 desse anime. Que a continuação já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.